Os adolescentes de hoje não crescem no vazio, eles crescem no excesso. Excesso de estímulos, de vozes, de telas, de cobranças. Mas é curioso, quanto mais coisas os cercam, menos espaço sobra dentro. Vivem mergulhados em fluxos intermináveis de imagens, sons e expectativas. Mas por dentro, o que ecoa é um silêncio pesado. Não o silêncio da paz, mas o da ausência. Seja bem-vindo ao canal O Caminhante. Esse é um espaço para quem deseja expandir a consciência, sair da inércia e olhar de verdade para o mundo e para dentro de si. A adolescência, esse tempo de metamorfose e descoberta, tem se tornado cada vez mais um território de isolamento. Não é o isolamento visível, é aquele que mora atrás de portas fechadas, de olhares desviados, de vozes abafadas por fones de ouvido e corações trancados. É a solidão que ninguém vê, e por isso, ninguém alcança. A série Adolescência da Netflix lança um olhar incômodo sobre o que muitas vezes preferimos não ver, que até mesmo bons pais podem não ser suficientes diante da força bruta do mundo lá fora. Ela mostra como um adolescente, amado, cuidado, ainda assim pode mergulhar na perversão, não por falta de afeto, mas pelas influências sombrias da internet, dos becos digitais, das amizades erradas da rua. O que acontece quando a mente ainda em formação é bombardeada por estímulos que confundem, seduzem, distorcem? É possível construir uma identidade se o algoritmo dita o que se deve ser? E quando falta um olhar presente, será que o vazio se preenche com vozes que só sabem gritar ódio? O que será que nasce quando a raiva ganha palco, plateia, mas nunca um abraço? A psicologia já nos mostrou. Um cérebro em desenvolvimento precisa de vínculo emocional. Sem isso, tudo desorganiza. O adolescente é intenso, impulsivo, vulnerável. O sistema límbico, parte do cérebro responsável pelas emoções, está em ebulição. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento e tomada de decisão, ainda está em construção. É por isso que eles se perdem tão facilmente. Porque estão literalmente tentando entender quem são, sem ainda saber como pensar sobre si. E nesse caminho, a solidão pode ser um inimigo fatal. Os algoritmos sabem o que dói e entregam mais disso. Mais exclusão, mais ódio, mais vazio travestido de pertencimento. Porque onde falta afeto, qualquer ideologia parece um abrigo. As redes sociais oferecem o que falta em casa: atenção, pertencimento, mas sem afeto, sem verdade, sem raiz. Oferecem presença sem vínculo, visibilidade sem cuidado. O jovem procura abrigo e encontra trincheiras, grupos que canalizam dor em ódio, perfis que vendem radicalismo como se fosse identidade, revolta como se fosse coragem, exclusão como se fosse força. Como escreveu Zygmunt Bauman, na ausência de comunidade, buscamos conexões. Na ausência de vínculos, aceitamos laços frágeis. Mas tudo o que é frágil, quebra. E quando quebra, o que sangra não é o corpo, é a alma. A falta de escuta transforma a dor em raiva, em apatia ou em autodestruição. É nesse vácuo que surgem os vícios, os distúrbios, os comportamentos de risco. Jung dizia que todo jovem carrega dentro de si uma sombra, mas para enfrentá-la, ele precisa de um espelho humano, alguém que o veja com verdade, que o confronte com amor, que o convide a nascer para si. Sem isso, o jovem se perde. Kierkegaard, filósofo, teólogo e escritor dinamarquês do século XIX, chamava isso de desespero silencioso, quando a alma não sabe quem é e começa a duvidar se deveria existir. Muitos pais estão esgotados, não por negligência, mas por estarem emocionalmente amputados. Aprenderam a sobreviver, não a sentir, e agora tentam amar seus filhos, sem saber como. A criança que não foi escutada se torna o adulto que não sabe escutar. Mas é tempo de quebrar esse ciclo. Vivemos tão ocupados com o que está fora que esquecemos de olhar o que pulsa, ou deixa de pulsar, dentro dos nossos filhos. Um adolescente não precisa de respostas prontas. Precisa de presença real, de alguém que diga: eu vejo você,
mesmo quando você não sabe como aparecer. A dor que não é acolhida se torna sintoma, e o sintoma da adolescência moderna é a desconexão com os pais, com o mundo, consigo mesmo. E onde não há conexão, a escuridão cresce. Mas há uma saída, e ela não exige grandes feitos. Apenas presença, presença de verdade. Um gesto, um silêncio escutado. Tudo bem? Que seja mais que uma formalidade. A consciência que se eleva é aquela que percebe o outro, mesmo quando ele tenta desaparecer. É aquela que entende que o amor precisa ser praticado no cotidiano. Se você sente que a conexão com seu filho se perdeu, comece com o que há de mais humano. Presença, escuta, olhar, toque. Não imponha perguntas, ofereça silêncio acolhedor. Não corra atrás de respostas, seja abrigo enquanto elas não vêm. Apenas se aproxime e permaneça. E se você é um adolescente que se sente invisível, procure um espaço onde sua dor possa respirar. Uma conversa, um livro, um gesto, uma voz como a nossa. Não transforme o silêncio em prisão. A dor que hoje te confunde não define quem você é, nem o que pode vir a ser. A adolescência não é um problema, é um portal, mas todo portal precisa de um guardião. Alguém que acolha, que proteja, que oriente. Carl Jung dizia: conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Seja essa luz, para você, para quem está ao seu lado, porque a consciência elevada começa pelo cuidado com o outro. Esse é o canal O Caminhante, uma travessia feita por quem busca mais do que respostas rápidas, busca sentido, verdade e conexão. Se este vídeo tocar alguma parte sua que estava adormecida, compartilhe, porque às vezes tudo o que alguém precisa é ouvir que não está sozinho. E agora eu te pergunto, quantos jovens você conhece que estão morrendo em silêncio? Quantos estão apenas esperando que alguém os veja de verdade? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é a nossa moeda de troca. E aproveita para dar uma olhada em outros vídeos que estão aqui na tela. Um deles pode trazer exatamente aquilo que você está precisando ouvir hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.